Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito pela ACT para estar presente neste painel e vou começar por falar sobre a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, que é um serviço central do Ministério dos Negócios Estrangeiros que tem como missão, entre outras, a coordenação e execução da política do Governo no que diz respeito ao apoio à imigração portuguesa e às comunidades portuguesas no estrangeiro. Relativamente à Direção de Serviços de Imigração, que é uma das unidades orgânicas nucleares da DGACCP, no que diz respeito à matéria do apoio social e jurídico, presta, entre outras, a promoção de iniciativas com vista a informar os portugueses que pretendem trabalhar para o estrangeiro, e uma dessas iniciativas é precisamente a campanha Trabalhar no Estrangeiro, que a doutora Joana Amorim já falou há pouco, e que eu vou desenvolver um pouco mais daqui a pouco. Acompanhar as operações tendentes ao exercício da atividade profissional de português no estrangeiro, prestando-lhes, assim como aos empregadores, a informação e apoio necessários. Colaborar com a ACT no sentido de proceder, em termos de acompanhar os casos de exploração laboral e de denúncias que nos são feitas por parte dos portugueses que se encontram em situação de exploração laboral no estrangeiro. E o que se faz também é assegurar o atendimento ao público no que diz respeito a matérias ligadas com a imigração, designadamente em termos de emprego, em termos de segurança social, em termos de saúde, de formação, matérias fiscais, etc. Relativamente à campanha Trabalhar no Estrangeiro, é uma campanha que já vai na sua terceira edição e que foi lançada, esta terceira edição foi lançada em maio de 2012 e teve como fundamento o facto de nós termos detectado o aumento dos fluxos migratórios nos últimos anos, e esse aumento dos fluxos migratórios foi motivado, por um lado, pelas oportunidades que surgiram com a globalização e, por outro lado, com a crise económico-financeira que assolou a Europa também nos últimos anos. Ora, tendo em conta o aumento dos fluxos migratórios e também a necessidade de prevenir situações de exploração e de incumprimento laboral, foram esses fatores que motivaram, lá está, o lançamento da terceira edição da campanha Trabalhar no Estrangeiro. Esta campanha é uma iniciativa conjunta da DGACCP, do Instituto do Emprego e Formação Profissional, do Instituto da Segurança Social e da Autoridade para as Condições do Trabalho, que tem como objetivo principal alertar os potenciais candidatos a emigrar para a necessidade de se informarem antes de partir. Informarem sobre o quê? Sobre as condições de trabalho e de vida no país de destino, designadamente tendo de ir com um contrato de trabalho assinado, saber qual é que é a empresa para onde vão trabalhar, se a empresa é fidedigna ou se não é fidedigna, se a proposta de trabalho é fidedigna ou se não é, qual é o local de trabalho, quais são as condições salariais, qual é a legislação aplicável, etc. Também é necessário saber também o acesso aos cuidados de saúde. Se, por exemplo, um trabalhador português vai trabalhar para um país da União Europeia, é importante que tenha o SESD, o cartão europeu de seguro-doença. Se for trabalhar para um país terceiro, é importante que faça um seguro de saúde. Relativamente às matérias fiscais, é importante também o trabalhador saber que tem obrigações fiscais, mesmo estando no estrangeiro, tem obrigações fiscais aqui em Portugal. Outro dos aspectos também que é focado é precisamente as formalidades legais e administrativas que têm a ter em conta, designadamente que para poderem trabalhar no estrangeiro têm de obter um visto prévio para poderem trabalhar no caso de se tratar de um país fora da UE. E relativamente aos contactos úteis, é muito importante que as pessoas tenham conhecimento ou tenham a existência das representações diplomáticas e consulares portuguesas no estrangeiro, designadamente para o país onde se vão estabelecer. E uma das coisas que é importantíssima é precisamente a pessoa, o trabalhador, se ir inscrever no consulado da área da sua residência. É até para o consulado, para o posto consular, saber da existência daquela pessoa ali, na eventualidade de acontecer alguma coisa. Para a divulgação desta iniciativa foram produzidos diversos documentos, entre os quais uma brochura, cartazes e um folheto de conteúdo genérico e 10 folhetos de conteúdo específico sobre os principais países da imigração portuguesa. Designadamente, foram produzidos folhetos sobre trabalhar na Suíça, no Luxemburgo, em França, em Angola, no Brasil, na Alemanha, Austrália, Espanha, Canadá e Reino Unido. Penso que não falhei nenhum. Pronto. Este material foi distribuído em suporte papel pelos vários postos de atendimento dos nossos parceiros
foi também distribuído pela Rede Consular Portuguesa no Estrangeiro e foi também distribuído pelos gabinetes de atendimento ao público, dos gabinetes de apoio ao imigrante, que são os chamados GAI. Os gabinetes de apoio ao imigrante são gabinetes que funcionam junto às câmaras municipais, com os quais a DGA-CCB assinou protocolos. Presentemente penso que há 101 gabinetes de apoio ao imigrante que prestam informação tanto aos portugueses que pretendem emigrar, como também àqueles que regressam após um período de imigração. Para além deste material ter sido distribuído em suporte de papel, também está disponível online e é possível fazer-se o download deste material no portal das comunidades portuguesas, em www.portaldascomunidades.mne.pt. Relativamente às agências privadas de locação, eu penso que tanto a doutora Joana Amorim como a doutora Luísa Bastos já fizeram um ponto de situação relativamente a este tema, portanto eu penso que vou passar esta parte e vou falar um pouco sobre os dados da mobilidade laboral e sobre o princípio da livre circulação de trabalhadores. Relativamente aos dados estatísticos, o que temos é que, de acordo com os dados indicados no relatório anual sobre mobilidade laboral, foi um relatório que foi produzido pela Comissão Europeia, os dados relativos a 2013, o que significa é que 3,1% dos trabalhadores da UE vivem e trabalham num Estado-membro que não é o seu. E o que significa também é o seguinte, é que os 5 principais países que recebem trabalhadores, ou seja, que recebem imigrantes, são a Alemanha, o Reino Unido, Espanha, Itália e Suíça. Aqueles que imigram, por seu lado, são o principal grupo de trabalhadores são os romenos, seguidos dos polacos, os italianos, os portugueses e os alemães. Relativamente à livre circulação de trabalhadores, é um princípio que é fundamental e que é fulcral na legislação europeia e para a constituição do mercado único e bem consagrado no artigo 45 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. E vem dizer que realmente há livre circulação de trabalhadores. O que é que este princípio permite? Permite, ao fim e ao cabo, confere o direito aos nacionais de um Estado-membro poderem ir trabalhar para um outro Estado-membro. Podem ir trabalhar, podem ir procurar emprego nesse Estado-membro e sem ser necessário realmente terem uma autorização de residência, podem se manter nesse Estado-membro sem ser necessário, mesmo depois de ter terminado o seu período enquanto trabalhadores, podem também usufruir de tratamento igual ao dos nacionais do país de destino, no que toca ao acesso ao emprego, às condições de trabalho e a outros benefícios sociais e fiscais. Muito embora este seja um princípio que é fundamental para o mercado único a nível um dos princípios fundamentais da construção europeia, muito embora seja um princípio fundamental, lá está, é um princípio cujo direito de livre circulação de trabalhadores não é gozado em pleno. E não é gozado em pleno porquê? Porque há um grande desconhecimento dos direitos que os trabalhadores têm relativamente a esta mobilidade laboral. Tendo em conta esse desconhecimento, e devido também às restrições injustificadas e aos entraves que existem, como por exemplo o problema do reconhecimento das qualificações, o problema das barreiras linguísticas, o problema de haver discriminação em relação à nacionalidade e o problema da exploração laboral, estes fatores levaram a que fosse publicada uma diretiva, que é a Diretiva 54/2014, UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril, relativa a medidas destinadas a facilitar o exercício dos direitos conferidos aos trabalhadores no contexto da livre circulação de trabalhadores. E entre estas medidas, destaca-se o quê? Destaca-se a tutela dos direitos deverá ser garantida pelos vários Estados-membros, destaca-se também a designação de um organismo ou de vários organismos vocacionados para a promoção da igualdade de tratamento e para o apoio dos trabalhadores da UE e dos membros das suas famílias, com competência para prestar ou assegurar a prestação de assistência jurídica. Outra dessas medidas é também precisamente o reforço da participação dos sindicatos e das organizações não governamentais na defesa dos trabalhadores migrantes na UE, a cooperação com os serviços de informação e assistência existentes a nível da UE, nomeadamente o portal da Europa, as redes Solvit, Eures, Enterprise Europe Network e os balcões únicos. E também a importância do acesso e divulgação de toda esta informação
decorrente das medidas que iam ser adotadas aos trabalhadores e também aos empregadores. Tendo em conta este panorama, ou seja, tendo em conta a preocupação tanto dos organismos do Estado nacionais, dos vários stakeholders, dos trabalhadores, dos empregadores, das associações sindicais, patronato, das instituições europeias, da necessidade de informar e de obter o máximo de informação, o que eu acho que é necessário, e isto também se verifica também com a celebração deste protocolo, destes guias, é a importância realmente de todos estes stakeholders, todos estes intervenientes neste processo estarem informados, não é até de modo a que a mobilidade laboral e a livre circulação de trabalhadores seja entendida como uma mais-valia e não como uma ameaça aos nacionais do país de acolhimento. Obrigada.